64% dos funcionários públicos goianos estão com mais da metade do salário comprometida com empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente na folha de pagamento. A situação é grave, segundo o PROCON, que fez a pesquisa. O que pode ser feito para mudar essa situação? Assunto da entrevista com o gestor de finanças e coordenador do Departamento de Cálculos do PROCON, Gleidson Tomás Fernandes. Preste atenção nesse depoimento aqui. Não tenho condições mais nem para manter a minha despesa e nem para pagar minhas dívidas. Devolvi meu carro, minha moto e estou a pé. Esse é depoimento de uma das pessoas, de um dos funcionários públicos entrevistados numa pesquisa feita pelo PROCON, que constatou que mais de 64% dos funcionários públicos estaduais estão endividados. Fizeram dívidas, aqueles chamados empréstimos consignados. Tem gente com mais de 3 empréstimos que já comprometeu mais da metade do seu salário. Para falar sobre isso, nós estamos com o coordenador, o gestor de finanças, perito e coordenador do Departamento de Cálculos do PROCON estadual, Gleidson Tomás Fernandes. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui. E aí, uma situação dessa? Olha, é o seguinte, todo final de ano, geralmente nós temos um aumento em torno de 50% no número de solicitação, em virtude dos descontos que as empresas dão para restabelecer o crédito do consumidor. E fazendo a estatística do mês de setembro, nós tivemos um caso bastante atípico. O número de solicitação de revisional, que antes era em torno de 230, tivemos um aumento, somente em um mês, 800 solicitações. Isso chamou a nossa atenção, nós resolvemos ouvir, nós fizemos um questionário para ouvir esses consumidores, o que realmente estava acontecendo. E foi essa triste calamidade financeira que se encontra hoje o servidor público do estado de Goiás. E eles podem fazer alguma coisa? Quem se endividou sabendo que o empréstimo seria descontado automaticamente na folha, ainda tem alguma coisa que possa ser feito que não seja apenas desconto automático? Olha, geralmente a mídia informa que os juros para crédito consignado é em torno de 1 a 2%. Na realidade, esse crédito consignado já está comprometido no contra-cheque. O valor que deposita na conta corrente dele já é o que sobrou, tirando os 30%. E é desse valor depositado em conta é que já está comprometido mais de 50%. Ou seja, se você for fazer a somatória, vai dar 80% comprometido. Por isso que tem consumidores que hoje têm que fazer bico no horário de folga para poder ter o sustento da sua família. Não existe um limite de comprometimento do salário para esse empréstimo consignado? Existe. Esse limite é respeitado no contra-cheque. A agência de administração ela não permite um desconto superior a 30%. O que acontece? Quando esse dinheiro cai na conta corrente, o Banco Itaú, ele oferece, facilita demais o acesso a esse consumidor ao crédito, porque ele tem aquela garantia de que o valor vai ser depositado mensalmente. Então, o que acontece? Esse empréstimo que ele faz, mesmo sabendo o valor que é depositado mensalmente, ele não respeita. E a taxa de juros que o Banco Itaú pratica hoje é de 5,9%. O senhor está dizendo, então, que essa propaganda que se faz, que o empréstimo consignado é o melhor negócio para o funcionário público com taxas baixas, taxas de juros baixas, é enganação? Veja bem, o empréstimo consignado é aquele empréstimo descontado em folha de pagamento. Esse obedece. A GAMP não deixa um desconto a 30%. O que acontece é que quando o dinheiro deposita na conta corrente, o Banco Itaú entende que não seja mais contra-cheque, não é mais um consignado, porque o desconto consignado é aquele que desconta na fonte. O empréstimo feito em conta corrente é um empréstimo normal, em torno de 5% a 6%. O empréstimo consignado é a GAMP que desconta e é a GAMP que paga o agente financeiro, é isso? Exatamente. Tanto é que o banco que detém a folha de pagamento do Estado, ela tem esse tipo de empréstimo para o servidor público, empréstimo consignado, e obedece essa taxa de juros de 1 a 2%. Mas quando foge dessa regra, já não cai mais nos 2%, e sim 6%. Daí, o Banco Itaú oferece tantas facilidades para o funcionário público, que às vezes ele tem 3 empréstimos e a facilidade para ele renegociar é tão grande que no próprio caixa eletrônico ele refinancia e torna um empréstimo. Quando é 2 meses seguintes, outra facilidade para ele tornar a fazer outro empréstimo. Eu não culpando nem o Banco Itaú e nem querendo dizer que o funcionário público deveria ter consciência, ele fez porque ele quis. A gente não pode levar para esse lado, porque o servidor público é hipossuficiente. Ele, com necessidade, ele vai fazer esse empréstimo. Deveria, sim, a entidade financeira limitar mais o acesso a esses consumidores ao crédito. E o que o PROCON faz para ajudar? Geralmente esses consumidores procuram, às vezes até chorando,
e diz para a gente lá que estão sendo reféns do banco, realmente estão sendo refém, porque chega para a gente lá chorando, um pai de família, e pergunta: eu posso mudar de banco para receber meu salário? Não. Eu posso transformar minha conta corrente em conta salário? Não. Se isso não é refém, eu não sei o que é refém. Será que esse funcionário público acha que o banco vai fazer alguma graça? Quer dizer, ninguém empresta dinheiro se não for para ganhar. Quer dizer, quando o banco faz essa oferta de renegociação, de empréstimo, é lógico que ele está fazendo isso, porque ele sabe que ele vai ganhar com isso. Eu faço essa pergunta para que o senhor possa responder uma pergunta que o Cassim fez no início. O que acontece com esse funcionário público que está endividado aí com cerca de 60%, 70% do seu salário e que não tem como pagar? Olha, esse é um caso muito grave, muito grave. A gente gostaria que as instituições financeiras tivessem um pouco assim, mais de humanidade, fosse mais humano com os consumidores. Porque uma taxa de 6% hoje, onde a média é 1,5%, não tem o que se falar. Então, é uma taxa exorbitante. E o que procura fazer com os consumidores que procuram auxílio no PROCON é fazer um cálculo revisional para que ele busque assistência judiciária e que o juiz determine um percentual de desconto sobre essas dívidas. Geralmente, esse percentual que o juiz aplica é em torno de 30%. Então, mas somente via judicial. Como o PROCON é somente administrativo, o PROCON não tem poder de mandar fazer. Nós fazemos o laudo financeiro assinado por perito e com esse documento ele procura assistência judiciária, justiça comum, e entra com a ação para que seja aplicado um desconto de somente 30%. Essa é a única solução mais viável que está tendo no momento. Quer dizer, na verdade, pagar o empréstimo ele vai, já que consignada, a Agamp retira do salário dele. O restante, a Agamp já deposita na conta dele, que ele tem no Banco Itaú. E o banco já saca a parte do empréstimo que fez por conta e livre de espontânea vontade do servidor. Ou seja, o que ele não vai ter condição é de viver, porque pagar o empréstimo ele vai, né? Exato. Tem um caso que acontece toda vez que é liberado o pagamento do servidor. Se você procurar uma agência bancária, você vai ver inúmeros consumidores que chegam para conversar com o gerente para que ele libere pelo menos 20% do salário, porque senão não tem condições de pagar aluguel, as despesas básicas dele não está sem condições. O senhor falou assim que é preciso que haja uma compreensão, uma compaixão, né, que é a palavra mais apropriada, né, ou seja, sentir a dor do outro. Se o banco tentar um empréstimo, um juro menor, o gerente olhou para ele e falou assim: eu tenho um olho de vidro. Se o senhor descobrir qual que é o meu olho de vidro, eu faço isso que o senhor está me pedindo. A gente olhou muito bem no olho dele e disse: o olho de vidro do senhor é o esquerdo. Eu falei: é verdade, o senhor acertou. Mas como é que o senhor adivinha a opção? Porque o olho esquerdo, que é o olho de vidro, tem um jeito mais humano. O senhor tem a ideia de quanto é desumano o sistema bancário no mundo, né? Exato. Bom, quem está nessa situação deve procurar o PROCON ou não adianta? Deve procurar o PROCON, porque tem uma assistência judiciária gratuita, que muitas vezes o consumidor, com esse laudo, consegue essa assistência judiciária gratuita. Quando não consegue, tem que procurar a justiça comum. Porque se ele está sem receber nada, ele deve procurar o PROCON, porque geralmente os juizados, eles aceitam, dá mais prioridade para os cálculos elaborados por um órgão público, no caso do PROCON. Muito obrigado a Gleison Fernandes, que é gestor de finanças, perito e coordenador do Departamento de Cálculos do PROCON estadual. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde.